Bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Imprensa livre, apartidária e não dogmática. Inscreva-se no canal, faça um like, compartilhe. Ficamos gratos. Bolsonaro versus Mussolini. Bolsonaro, a maior ameaça à democracia da história do Brasil. Olá a todos, sou a Sofia Rabin, do canal Espiral Inversa. Neste documentário, falaremos como Bolsonaro é uma ameaça real à democracia. Com talento de um líder de extrema-direita para o fascismo, Bolsonaro incluiu recentemente ordenar uma celebração do golpe que levou a ditadura militar do Brasil ao poder. Mentir está em ascensão no Brasil. O presidente de direita Jair Bolsonaro aposta em falsificações e fraudes históricas para desacreditar os valores fundamentais de nossa civilização, como direitos humanos, liberdade e Estado de Direito, e assim, fortalecer sua ideologia de intolerância. A democracia está em jogo, embora alguns ainda tentem negá-la. Por meio de suas invenções absurdas, o presidente trabalha para ampliar o fanatismo de seus partidários e abrir caminho para o autoritarismo aberto. Dois exemplos recentes mostram como Bolsonaro funciona. O primeiro veio durante sua visita a Israel, depois de visitar o Centro Memorial do Holocausto em Jerusalém. Ele declarou que o nazismo era um movimento de esquerda. Bolsonaro quer convencer os brasileiros de que o grande crime de Hitler estava liderando um movimento de esquerda. Uma declaração absurda e mentirosa, uma vez que o nazismo estava assente em pressupostos fascistas ligados à extrema-direita. O segundo exemplo de mentiras do chefe de governo do Brasil é igualmente sério. Bolsonaro declara repetidamente que a aquisição militar no Brasil em 1964 não foi um golpe de Estado, e que o regime implementado naquele ano, que permaneceu no poder até 1985, não era uma ditadura. Uma mentira esdrúxula. Pelo menos uma vez por semana, o governo emite uma declaração absurda contra fatos e histórias conhecidas. Essas não são meras provocações grosseiras. Existe uma consistência assustadora nas mentiras que o presidente profere. Essas mentiras são o núcleo essencial de seu poder, sintetizam sua intenção de desmoralizar a cultura da paz, o espírito de solidariedade e a estabilidade institucional de uma democracia. Bolsonaro ataca diariamente os fundamentos da liberdade e da dignidade humana. Ele despreza a democracia. O que está em andamento no Brasil é um projeto fascista. A evidência é clara. O primeiro passo é a invenção de um passado supostamente heróico para animar a manipulação política do presente, assim como Mussolini fez na Itália. Bolsonaro evoca um passado que nunca existiu, a saga heroica dos militares que libertou o país do comunismo. Na sua opinião, o regime que torturou, assassinou e censurou, nada fez além de salvar a nação de uma tirania de esquerda. Outra característica do fascismo, que o atual governo brasileiro tentou copiar, é o uso de sinais militares como a nova estética do Estado. Bolsonaro não usa uniforme militar, mas faz uma saudação como um soldado, e faz gestos com a mão imitando uma arma. Seu governo já anunciou o objetivo de transformar escolas em extensões de quartéis militares, com disciplina rígida, e planeja reescrever a história da ditadura nos livros escolares, para, segundo ele, ensinar a verdade sobre o período. As semelhanças entre o roteiro do governo e o livro do fascismo não param por aí. A associação real e simbólica entre gangues paramilitares e apoiadores de Bolsonaro é cada vez mais visível. Os líderes do governo imitam o discurso retórico, os códigos de vestimenta, os gestos furiosos das milícias,
e adotam sua linguagem arrogante e intimidadora nas mídias sociais. O próprio presidente se orgulha de seu estilo abusivo. Seu desprezo pelo parlamento não é apenas má educação, tem o cheiro de bonapartismo. Insultos contra o judiciário se tornaram uma moda entre alguns elementos à direita. Os sinais do fascismo estão por toda parte no Brasil. Uma intensa campanha para promover um moralismo repressivo sobre o comportamento sexual está bem encaminhada. As autoridades celebram o universo masculino como um ideal de controle e exaltam a docilidade feminina como um sinal de obediência. O Brasil está se tornando perigosamente semelhante à Itália de Mussolini, onde todo homem foi instado a ser marido, pai e soldado. A política externa do Brasil hoje não está focada em proteger o interesse nacional. Em vez disso, Bolsonaro submete toda a sua estratégia aos caprichos de Donald Trump, idolatrado pela extrema-direita brasileira como o novo profeta do conservadorismo universal. A fábrica de mentiras, controlada pelo Estado, incentiva a violência generalizada, especialmente pelas Forças Armadas, pela Polícia Estadual, pelas milícias paramilitares e até pela polícia de rua. Os elogios à brutalidade tornaram as armas de fogo, que o governo já facilitou a aquisição, o mais novo amuleto de uma virilidade particularmente selvagem, a virilidade louca, que bate e mata mulheres e homossexuais. Como em qualquer outro regime fascista, o novo governo no Brasil deve fabricar um inimigo. A doutrina de Bolsonaro identificou aqueles que combaterão em nome de Deus: as famílias, socialistas, artistas, gays, professores, pessoas trans, intelectuais e jornalistas. A pior mentira do governo é a promessa de que ele promoverá reformas para o bem comum. Algumas pessoas acreditam que Bolsonaro é um mal necessário para promover uma limpeza das administrações públicas. Infelizmente, muitos brasileiros ainda não entendem que, na política, nenhum fim justifica qualquer meio. Pelo contrário, os meios determinam os fins. Quando assumiu o cargo, ele prometeu defender e defender a Constituição. Nossa Constituição, escrita em 1988, 3 anos após a derrubada da ditadura, rejeita todas as formas de tirania. O presidente da República, em essência, não concorda com o espírito geral da Constituição. Estes são tempos perigosos no Brasil. Ou a sociedade se levanta e restringe os impulsos inaceitáveis do presidente, ou o que está sendo engolido, como uma piada de mau gosto, envenenará nosso país. Essa é a verdade no Brasil hoje. O resto é uma mentira. O resto é fascismo.